Amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que têm sido alcançados por esses vídeos do nosso programa aqui, Escola Bíblica Complementar. Que Deus te abençoe poderosamente, receba um abraço fraternal aqui do pastor Walter Pereira. Meus queridos, quero aqui agradecer a todos que têm aí dado o seu like no vídeo. Tem essa mãozinha aí, você já pode começar aí dando like, né? Se inscrevendo, tem um lugar de se inscrever aí, você pode clicar, se inscreve, vai aparecer um sininho, você clica novamente para ativar as notificações, compartilha esse vídeo, né? Tem muita gente na congregação que tem dificuldade, né, em acessar, não tem esse trato com a internet, né? Mas você pode orientar, divulgue aí na sua igreja para os irmãos, mas se você achar proveitoso, né, e que pode acrescentar alguma coisa aos irmãos, compartilhe, isso é muito bom. Nós estamos compartilhando às vezes muita coisa que não edifica, né, e é bom a gente compartilhar as coisas boas que vão edificar a vida das pessoas. Então aí dê o seu like, se inscreva, compartilhe aí esse vídeo e enfim, prestigie cada semana, todas as terças-feiras, em torno de 11 horas da manhã, nós estamos publicando um novo vídeo. E neste trimestre, irmãos, estamos estudando uma lição muito interessante, que está acabando essa lição aqui, a lição que trata sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Lição bíblica publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e, por ocasião desse trimestre, uma lição comentada aí pelo nosso pastor Elinaldo Renovato, que tem tratado sobre a mordomia nos seus diversos aspectos. Hoje nós vamos estudar sobre a mordomia vamos ver aqui, mordomia das obras de misericórdia. No domingo passado nós comentamos sobre mordomia das finanças, e dentro daqueles tópicos lá de mordomia das finanças nós colocamos usando o dinheiro nas obras, né, com generosidade, né, ou nas obras de generosidade. Então não só ganhar para você consumir, não só ganhar para os seus próprios deleites, né, para os seus próprios benefícios, mas como fazer, irmãos, para um pouco desse nosso dinheiro a gente poder ajudar alguém que precisa, fazer uma obra de caridade, uma obra de misericórdia com alguém. E a lição de hoje que nós vamos estar tratando, né, que é para domingo, para 15 de setembro de 2019, lição número 11, já estamos na antepenúltima lição. A mordomia das obras de misericórdia. O texto áureo nos diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática nos diz: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Nossa leitura bíblica se encontra em Atos 4, 32 a 35 e Lucas 10, 30, 36 e 37. Veja como nos diz a palavra. E era o coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que tinha cada um. E respondendo Jesus disse, isso é Lucas 10 já,
E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Nossa introdução nos diz: nesta lição veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdia como fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, conforme Salmo 103, versículo 8. Meus irmãos, eu lendo essa lição e encontrei aqui dois termos muito interessantes no versículo 33 de Atos 4, que diz assim: e em todos eles havia abundante graça. E a nossa lição trata de misericórdia. E todas as vezes que eu falo de misericórdia e de graça, eu me lembro de uma ilustração muito interessante, que uma criança perguntou ao seu pai, o que era graça e o que era misericórdia. E às vezes é difícil você explicar para uma criança, para ele entender o que é misericórdia e graça. São dois termos, irmãos, fundamentais, dois termos que nós cristãos devemos ter plena compreensão do que significa, porque eles estão aí no coração do cristianismo. Então, aquela criança perguntou ao pai qual era, o que era graça, o que era misericórdia, porque ele ouviu o pai pregar e falar tanto sobre isso. E o pai disse: meu filho, um dia eu vou dizer para você, vou explicar para você o que é graça e o que é misericórdia. E conta-se que o garoto um dia aprontou lá uma travessura, uma presepada, como a gente diz aqui no Nordeste, e o pai não deu lá um castigo no menino, Ele aprontou uma coisa lá e o pai não deu castigo para o menino. E o menino ficou desconfiado, porque o menino sabia que toda vez que ele aprontava, o pai dava ali umas chineladas nele, dava um corretivo nele. E o pai não fez nada. Então o menino ficou assim desconfiado. Aí quando foi à tarde, o pai chamou o filho, o menino disse: e agora vou tomar um couro, Aí o pai disse: vamos ali na sorveteria. Aí levou o menino na sorveteria, o menino todo desconfiado. Ele disse: vá, coloque lá, escolha o sorvete que você quiser, aqueles granulados, aqueles negócios, prepare do jeito que você quiser. Aí o menino foi, colocou 2 bolas, aí colocou os granulados, colocou a cobertura, preparou o sorvete ali como a turma gosta. E aí sentou desconfiada do lado do pai, e aí tomou o sorvete, o pai também tomou o sorvete dele. Aí quando terminou, o pai disse: meu filho, hoje eu vou lhe explicar o que é graça e o que é misericórdia. Ele disse: olha, graça é eu ter te dado esse sorvete quando você na realidade merecia um castigo. Então graça é um presente que a gente dá para alguém quando ele não merece. Então você não merecia esse sorvete aqui, mas eu estou te dando. Entendeu hoje o que é graça? Entendi, papai. E misericórdia é eu não ter te dado o castigo e o corretivo que você merecia. Então, irmãos, vamos fixar bem isso. Graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos. E misericórdia é quando nós deixamos de receber aquilo que merecíamos. Então, a Bíblia manda lidar com misericórdia. E também a Bíblia fala sobre graça. São dois termos que são aí coração do cristianismo. Então, queridos, nossa lição vai iniciar conceituando aqui, a palavra misericórdia. E esta palavra significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, ele coloca aqui graça, perdão, tal. Misericordioso, a palavra misericordioso no grego
tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas do coração. Então aqui nós temos o significado de misericórdia, está na nossa lição. No ponto 2 nós temos a mordomia da misericórdia cristã, que são as obras de misericórdia na prática. Somos criados para as boas obras. E no tópico 3, dentro desse somos criados para as boas obras, o comentarista ainda coloca aqui na área das necessidades humanas, na área das necessidades espirituais, vamos estar comentando, na área da evangelização e de missões. E no terceiro tópico, as boas obras devem glorificar a Deus, nós temos um tópico sobre isso. As obras de misericórdia são obras de amor, claro. As obras, obras de quem é salvo. Então, o salvo ele tem demonstrações em obras de que ele é salvo. Nós não somos salvos pelas obras, mas temos boas obras porque justamente somos salvos. Então, o salvo tem frutos, tem atitude de um salvo. Isso aí é claro. Então, meus irmãos, eu enumerei aqui, toda semana é uma tentativa, enumerei aqui 10 tópicos que eu gostaria de fazer aqui uma explanação breve e você pode desenvolver essa ideia. O meu objetivo aqui é complementarizar o que você já estudou, e de repente também tratar alguma coisa que está aqui na lição, que todo o conteúdo da lição é muito precioso. Mas eu enumerei aqui, primeiro, mordomia de misericórdia, que retrata o cuidado de Deus com a integralidade humana. A lição, na realidade, fala um pouquinho sobre isso já lá na conclusão, onde diz assim, na conclusão: o nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e na alma. Claro, irmãos, quando nós falamos em obras de misericórdia, nós estamos falando daquilo que estamos fazendo de ação em relação ao nosso irmão. Sempre haverá o necessitado em nosso meio. Existem as pessoas que não gostam de trabalhar, que gostam de escolher trabalho, e existem aqueles irmãos que realmente estão passando por dificuldades. E a Bíblia nos orienta a sermos cuidadosos com essas pessoas, porque nós podemos cair na armadilha de entender que apenas temos que fornecer o conteúdo espiritual. Então você vai ao templo, lá você canta, lá você ora, lá você escuta uma mensagem de pregação, e a gente pode pensar que só aquilo está ok. Então há igrejas que desenvolvem, na igreja que nós dirigimos, nós temos um trabalho de assistência social. E aquela assistência social é uma obra de misericórdia, para com as pessoas que estão necessitadas. A gente procura avaliar a real situação das pessoas, e levamos alguma coisa. Há pessoas que não dependem da instituição igreja, mas elas por si mesmas, elas compram uma cesta básica e atendem alguém. Há outros que compram remédio e atendem alguém. Bom, irmãos, essa obra de misericórdia, essa mordomia nas obras de misericórdia, ela tem uma amplitude muito grande. Porque nós vamos aprender aqui que nós não só tratamos das questões espirituais, nós também tratamos das questões físicas, porque o homem ele é importante enquanto corpo, alma e espírito. Eu não posso me contentar apenas em cuidar da alma e esquecer do seu corpo. Então as pessoas precisam de roupa, as pessoas precisam de calçado, as pessoas precisam de medicamento, as pessoas precisam de alimentação, as pessoas precisam de casa para estarem abrigados. Enfim, todas as demandas do ser humano enquanto casa terrestre, vamos chamar assim. Então, mordomia que retrata o cuidado de Deus com a integralidade humana. Nós vimos aqui no texto bíblico
que na igreja em Jerusalém não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Nós não podemos ter ninguém na nossa igreja passando necessidade, passando fome. Nós não podemos, irmãos. Nós somos um corpo, não é? Somos uma comunidade cristã e nós temos que estar atento. Eu digo sempre aos irmãos, as visitadoras da igreja, tem um grupo de irmãs que fazem visita. Diga, a senhora está indo visitar, meu irmão, mas se lá a senhora perceber que o irmão está em dificuldade, né? Está sem ter o que comer, sem ter o que vestir, traga essa informação para que a igreja tome uma providência. Nós não podemos deixar um irmão nosso, não é? Alguém que está ali privando da comunidade e até alguém de fora que a gente saiba, né, irmãos? A gente não pode deixar a pessoa numa situação de penúria, a gente podendo fazer alguma coisa. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Bom, então, essa misericórdia tem a ver com a integralidade do homem, né? Isso que eu estou doando, ou que alguém está doando como obra de misericórdia, pode atender a demandas do corpo, da alma e do espírito, não é? Segundo lugar, mordomia da misericórdia para que alcancemos misericórdia. Na hora que eu li aqui, quase que não entendi o que escrevi. Mordomia da misericórdia para que alcancemos misericórdia. Isso aqui é interessante, irmãos, porque o texto áureo, que é lá de Tiago 2,13, diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, irmãos, esse tópico aqui, ele está alicerçado em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que o senhor, a senhora já está cansado de ouvir eu falar nesses vídeos aqui. Não é que nós só vamos colher o que a gente plantar. Então, se Jesus disse assim, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. Se nós pensássemos bem nisso, irmãos, se nós tivéssemos esta noção muito patente na nossa mente, no nosso coração, de repente nós reformularíamos a nossa forma de agir. Então, se eu trato alguém com misericórdia, eu vou alcançar misericórdia também. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a gente não pode ser radicalíssimo com uma pessoa, extremamente corretivo ou extremamente radical, vamos colocar assim, com uma pessoa, no sentido da punição, não é? Quando a gente pode amanhã precisar de misericórdia e a gente não vai ter. Porque Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você também será julgado. Então, isso aí já faz parte desse conjunto maior de princípio, né, que eu digo sempre que na Bíblia há versículos que neles estão contidos, irmãos, princípios, né? E princípios são irrevogáveis. Né? Então, qual um princípio bíblico que é irrevogável? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, isso também ele ceifará. Então, existem ações que você faz hoje que é uma semeadura para o seu futuro. Né? Às vezes você vai hoje num velório prestigiar alguém, dar ali o seu ombro amigo, parece que não é nada, irmão, mas amanhã pode ser que você precise desse ombro amigo que você deu um dia para alguém. A gente hoje ajuda uma pessoa não pensando no retorno, mas amanhã, quando você precisar, você será ajudado. Eu me lembro do nosso saudoso pastor, que ele contou uma história que ele ia viajando, ele viajava muito,
e ele encontrou um irmão com um carro quebrado, um senhor, e ele deu um apoio, ele gostava muito de mecânica, né? Então ele deu um apoio, ajudou ali e tal, e tudo bem. Irmãos, olha, aproximadamente 20, 30 anos depois, ele ia com o carro quebrou, aí ele deixou a turma mexendo ali no carro, né, que ele tinha um motorista e tal, e ele foi andando assim na estrada, quando ele chega na frente, encontra uma pessoa, a pessoa disse: ô pastor, o senhor por aqui? Ele nem conhecia mais a pessoa. Aí disse: ô, eu estou por aqui, quem é você? Ele disse: eu sou aquela pessoa que o senhor naquele dia, né, passou, eu estava na beira da estrada com o carro quebrado e o senhor me deu aquele suporte. Ele disse: pois eu agora, meu filho, estou ali com o carro quebrado. E recebeu o suporte. Irmãos, olha, muito cuidado, tudo que a gente faz hoje, a gente está semeando. A gente prestigia as pessoas, a gente amanhã vai ser prestigiado. Você honra a Deus hoje, Deus vai te honrar amanhã. Eu estou coordenando uma região de pastores aqui em Maceió, e eu sempre digo para os irmãos, né? Eu digo, olha, quando eu não coordenava a região, eu ia às reuniões que tinham os meus coordenadores, né? Então, eu não imaginava que num futuro tão próximo, né, eu estivesse coordenando uma região. Aí hoje eu fico pensando, irmão, se eu não fosse um frequentador assíduo das reuniões, que moral eu teria hoje para poder até convidar os irmãos para a reunião? Eu não fico exigindo ninguém, né? Eu convido os irmãos, né? Então eu convido e acho que tenho força moral para fazer isso, porque quando eu era coordenado, eu estava presente. Então há pessoas que quando estão numa função de liderança, gostam de mandar, gostam de chamar, mas quando ele é liderado, ele não gosta de fazer isso. Então a gente vai plantando e amanhã nós vamos ter a nossa colheita. Aqueles que exercem misericórdia, e a lição recomenda, exerça misericórdia, porque você alcançará misericórdia. Em terceiro lugar, irmãos, uma palavra aqui de ouro: mordomia da misericórdia como um privilégio. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. Porque às vezes nós olhamos algo que está sendo tirado de nós para alguma pessoa ou para algo na obra de Deus, a gente imaginar que está perdendo. Nós precisamos, irmãos, tirar essa concepção capitalista da nossa mente, né, de que nós estamos numa transação comercial. E não é. Eu disse na lição passada, foi uma lição tumultuada, e muita gente, né, não concordou e mandou seu protesto, né, quando nós falamos de dízimos e ofertas, né. Então eu sempre digo na igreja, vou continuar ensinando aqui no vídeo, eu vou bater na tecla, porque eu me sinto no compromisso de ensinar. Eu não só tenho conhecimento da palavra, irmãos, como eu tenho a vivência espiritual. Então, o que eu quero, até porque eu não fico com nada do seu dinheiro, né? O que eu quero é que você desfrute de uma bênção que você não tem conhecimento ainda. Então, quantos irmãos estão deixando de gozar bênçãos de Deus, né? Porque retém o dízimo do Senhor? Quantos estão deixando de gozar bênçãos de Deus porque não exercem misericórdia? Porque eles acham que na medida em que eu estou tirando algo que está na minha posse e dando para a obra de Deus ou dando para alguém, eu estou perdendo. Matematicamente, você tem 10 e tira 2, tira 3, tira 5, é subtração. Mas no reino de Deus, irmãos, as coisas não funcionam assim. No reino de Deus, muitas vezes 9 é maior do que 10. Então, veja só. Aqui na lição nós aprendemos, e a verdade prática diz, o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. Então veja só, eu achei até muito interessante, e já contei aqui em um vídeo passado, de um irmão que ele tinha dificuldade em receber das pessoas uma doação, uma coisa assim. Ele gostava de doar, mas não gostava
que alguém viesse doar para ele. Eu acho que ele achava humilhante, coisa desse tipo. E um dia alguém deu uma palavra de instrução para ele. Disse, não, irmão, mesmo que você tenha uma condição elevada e o irmãozinho simplesinho lá quer te dar alguma coisa, receba. Eu vou à igreja e tem um irmão lá que faz umas cocadas maravilhosas, né? Aí ele me dá aquela cocada. Né? Eu acho que merecia, irmão, eu pagar. É porque ele faz com muita dificuldade. Mas se eu for pagar é uma ofensa. E de repente eu estou privando o irmão de uma bênção. Porque quando ele está me dando aquilo ali, ele está sendo abençoado. E você pode observar, todas as pessoas que se privam da generosidade, irmãos, elas são pessoas miseráveis. São pessoas que muitas vezes quando morrem numa situação decadente, muito triste. Né? Porque parece que Deus nos fez para que a gente aprendesse a doar, aprendesse a ser generoso, né? a ajudar as pessoas. Né? Nós não vamos levar, irmão, nada dessa vida. Então, alguém disse assim, você não leva nada da vida, a única coisa que você vai levar é a vida que você leva. Né? Então, mordomia da misericórdia como um privilégio. Quando aparecer alguém em sua frente, você tem a oportunidade de ajudar, Deus está lhe concedendo um privilégio. Né? Quem sabe quantas vezes mais lá do outro lado nós vamos receber. Se a Bíblia diz que um copo de água fresca, né, que alguém dá a um dos pequeninos, não perderá o seu galardão. Quarto lugar, mordomia da misericórdia como ação catalisadora do poder. Como é que é, pastor Walter? Mordomia da misericórdia como ação catalisadora do poder. Eu acho interessante, irmãos, em Atos 4, os versículos que nós lemos aqui, 32 a 33, que diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, a unidade. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição. Então, meus queridos, você observa em Atos 2,42 que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e aqui diz, não havia necessitado entre eles, e na medida que eles construíam esse mundo de comunhão, esse mundo de doação, esse mundo de generosidade, eles eram catalisados em poder. Ou seja, a igreja despontava com poder. Às vezes nós oramos pedindo poder, mas as nossas atitudes, irmãos, em relação ao nosso irmão, em relação aos necessitados, é uma atitude egoísta. E isto tem comprometido o poder na igreja moderna. Às vezes uma igreja rica, é como alguém diz, nos dias de Pedro, ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, poder. Não é? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, e o paralítico levantou. Lá Atos capítulo 3, né? E diz que a igreja hoje, ela tem prata e tem ouro, mas não tem poder para mandar o paralítico levantar. Então, a gente pode entender, irmãos, esta palavra é uma palavra de revelação, que de repente a ausência de poder no nosso ministério, nas nossas igrejas, talvez não seja porque nós não oramos, porque nós não pedimos batismo com o Espírito Santo, porque não pedimos dons espirituais. Às vezes, esse poder não se consolida, né, na obra de Deus, porque nossas ações de misericórdia e de amor e de comunhão estão deficitárias na igreja. Então, mordomia da misericórdia como ação, aqui mais em cima, mordomia da misericórdia como ação catalisadora. Catalisador é que acelera, né? Catalisadora do poder. Quem sabe, quando a gente começar a se preocupar mais com o nosso irmão, se preocupar mais com a nossa família, se preocupar mais com as pessoas carentes e começarmos a fazer aquilo
né, que reflete o cristianismo genuíno, porque Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos, né, pelo amor que vocês tiverem uns para com os outros. Quem sabe a falta disso é que está nos deixando sem poder. Em quinto lugar, mordomia da misericórdia como ação indicadora da nossa compreensão do que é ser próximo e ver no outro o meu próximo. Eu vou repetir essa frase que é longa. Mordomia da misericórdia como ação indicadora da nossa compreensão. Se eu tenho ação de misericórdia, eu estou indicando que compreendo que eu sou próximo de alguém e que alguém é meu próximo. Nós vamos ver isso na parábola do bom samaritano, onde a Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, né? Os ladrões assaltaram, deixaram ele, diz a Bíblia, meio morto, e por aquela mesma estrada passou um sacerdote e foi indiferente. Passou um levita, duas figuras, né, ligadas à religião, passou também, não deu importância. E veio um samaritano, alguém que era indigesto para o judeu, alguém que era repudiado pelos judeus, e esse samaritano, desta sua cavalgadura, aplica azeite, né, óleo às feridas daquele moribundo, coloca-o sobre a sua cavalgadura, o leva até uma estalagem, manda que as pessoas daquela estalagem cuidem da pessoa, do moribundo, e ele dá 2 dinheiros, né? Ali um valor relativo a um tempo de cuidado. Ele diz: olha, cuide dele, quando eu voltar, eu pago o restante. E Jesus perguntou àquele doutor da lei, né? Quem te parece, né? Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor acertou na mosca, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então, irmãos, quando eu uso de misericórdia para com alguém, com ações de caridade, eu estou demonstrando, né, como digo aqui na minha frase, né, eu estou indicando a minha compreensão de que ele é o meu próximo. Né? Às vezes nós olhamos para as pessoas que estão tão perto, mas não entendemos o que é ser próximo. Né? Então, ser próximo é você estar disponível em misericórdia em relação àquela pessoa, disponível em amor, em bondade, em benignidade. Sexto lugar, mordomia da misericórdia como materialização de uma fé autêntica. Vamos ver o ponto 2, como é que nos diz? Obras de misericórdia na prática. Nós temos aqui, mais embaixo, né? Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva, ou seja, com direção. Jesus diz: vai e faze da mesma maneira. Ele estava dialogando com aquele homem doutor da lei, né? E ele disse: bom, você reconheceu que o que usou de misericórdia com o moribundo é que foi o próximo, né? Então, faça também da mesma maneira. Somos criados para as boas obras. Veja o que está em Efésios 2, 8 e 10. Diz assim: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tiago 3,8. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Jesus em Mateus 25, 35 a 36. Ele diz: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É o 25, 40. Mateus aqui 25, 35 e 36, não é? Ele mostra, né, naquele sermão que ele diz assim: eu estive nu e não foste, não me vestiste, estive preso e não foste me visitar, não foste me visitar.
estive com sede, não me deste beber, estive com fome e não me deste comer. Senhor, quando foi que te vimos assim? Não é? Ele diz, quando vocês fizeram ou deixaram de fazer um desses pequeninos, a mim fizeram ou a mim deixaram de fazer. Quando vocês fizeram um dos pequeninos, fizeram a mim. Quando deixaram de fazer um dos pequeninos, deixaram de fazer a mim. Então, queridos, esta mordomia da misericórdia, ela é materializada, ou seja, ela é a materialização de uma fé autêntica. Tiago vai dizer assim, como é que você diz que tem fé, mas não tem obras? Como é que você diz que tem obras, mas não tem fé? Tiago interpreta que fé e obras caminham de mãos dadas. O que vai materializar, o que vai evidenciar a minha fé é o fruto que eu produzo. Porque fé é algo abstrato, você não pega em fé, você não vê fé, não é? Mas as derivações dessa fé você vê, que são as ações. Então, quando você vê uma ação, você diz, mas que homem de fé. Não é? Não porque ele diz que acredita, mas na sua ação. Então, na mordomia de misericórdia, que eu imagino, irmãos, que os necessitados existem no mundo justamente para provar o nosso cristianismo, né? Então, na pessoa dessas pessoas necessitadas, né, ou na pessoa do necessitado, que a gente pode fazer essa demonstração da genuinidade da nossa fé. Mordomia da misericórdia como materialização de uma fé autêntica. Subsídio teológico, vamos correr, diz aqui, em Tito 2,14, nós vemos um comentário que diz, Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, esse povo que é especial, é zeloso e de boas obras, eles estão evidenciando, né, que foram remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos para o 7º ponto. Mordomia de misericórdia nas áreas física e espiritual. Você vai ter isso lá no tópico 2, né, que fala, né, dessas áreas, das necessidades humanas, né, que são os carentes, necessitados, vulneráveis sociais, que Jesus falou naquele texto, né, estive nu, não me vestiste, estive com sede, não me deste beber, são necessidades humanas. E na área das necessidades espirituais, são necessidades da alma, necessidade do espírito. Nós vamos ver aqui em Jonas, que Jonas ficou muito triste por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. E o Senhor diz para ele, né, e não, você teve, Jonas, não é, compaixão aí dessa planta que nasceu, dessa arboreira que lhe deu uma sombra e a planta morreu, não é? E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Qual era a necessidade de Nínive, irmãos? Necessidade espiritual. E quando a gente atende necessidades espirituais, nós estamos fazendo obras de misericórdia também. Então, essa mordomia de misericórdia, ela atinge tanto a área física como também a área espiritual. Alguém pode tratar uma pessoa psicologicamente, eu conheço pastores ou irmãos da igreja que são psicólogos, né, e vê uma pessoa com problema psicológico, né, e prestam uma ajuda, isso é uma caridade, é uma obra de misericórdia, ele não está dando feijão, não está dando arroz, não está dando roupa, nada, mas ele está atendendo a uma demanda da psique, uma demanda da alma. Sétimo lugar, bom, já falamos, né? Mordomia de misericórdia nas áreas física e espiritual. 8º lugar, mordomia de misericórdia como ação que glorifica a Deus.
Eu gosto muito daquele texto que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ora, irmãos, todas as vezes que nós praticamos uma atitude de misericórdia em qualquer das áreas da vida, você fica mais parecido com Jesus. E quanto mais parecido você fica com Jesus, mais o nome do Senhor é glorificado. Os irmãos sabem que muitas vezes a nossa pregação do púlpito ela é desmanchada quando chega na rua. Nós pregamos uma coisa lá no púlpito e às vezes a ação fora da igreja derruba tudo que nós pregamos, né? O que nós estamos precisando hoje é que fora da igreja haja uma consolidação daquilo que foi pregado no púlpito da igreja. Então é muito triste, né, quando o mundo, pelo que vê de ações nossas lá fora, não pode glorificar o nome do Senhor. Mas muito pelo contrário, como diziam meus pais na fé antigamente, dispara o revolvinho, né? Tá o crente, né? Tá o crente. Então, a mordomia de misericórdia como ação que glorifica a Deus. Está aqui no ponto 3, né? As boas obras devem glorificar a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade e sem buscar a glória para quem as pratica. Aí Jesus diz: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, irmãos, tudo que nós fazemos é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em nono lugar, já vamos aí caminhando para 40 minutos. Nono lugar, mordomia de misericórdia, que ignora as preferências. O que é que o senhor quer dizer, pastor Walter? É que para exercer misericórdia, a gente não pode escolher muito a quem. Claro, né, irmãos, que a gente precisa entender. Alguém pode dizer: mas lá nos dias de Jesus, né, os apóstolos vendiam as casas, vendiam tudo. Também havia uma concepção equivocada de que Jesus viria naqueles dias, né? Então, para que casa, para que, né? Teve uma hora que Pedro, né, corrige isso: irmãos, olha, não é que o negócio seja agora não, né? E ele diz assim: olha, o Senhor, porque aí eles começaram a esperar nada, aí já estavam desanimando ao Senhor. Aí Pedro, né, fala: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que muitos de vós se percam. Então, havia também, além dessa comunhão maravilhosa, havia um exagero ali também. Nós não podemos pegar aquele contexto e trazê-lo para aqui hoje, né? Mas o que é que eu quero dizer? É que a gente, alguém diz assim, ajudar, não é? Ou exercer misericórdia, ou ser caridoso sem olhar a quem. Eu acredito que a gente deve filtrar se por trás dessa pessoa necessitada não está aí um malandro, né, querendo dar um golpe. Ele tem que ter cuidado. Até porque hoje, no nosso Brasil, irmãos, praticamente só não trabalha quem não quer, né? A não ser que a pessoa só queira ser do escritório, só queira ser motorista, só queira ser mestre de obra, só queira ser... Aí, claro, se ele está definindo o que ele quer ser, de repente fica mais difícil. Agora, trabalhar, tem emprego para quem quiser trabalhar, né? Tem muito trabalho aí nessa vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente não pode ser iludido pela questão de preferência, né? Eu quero aqui porque aqui é assim e ali eu não quero, não. É necessitado, precisa, more onde morar, seja de que cor ele for, tenha a aparência que ele tiver, o nosso dever é ajudar com obras de misericórdia. E, por último, irmãos, aqui, mordomia de misericórdia
que provém das entranhas. Esta palavra misericórdia, né? Nós vimos aqui no conceito que ela fala de entranhas de misericórdia. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas do coração. Nós vamos ver muito isso em Jesus, quando diz que ele, nas suas entranhas, né, sentiu entranhas de misericórdia. Ou seja, irmãos, misericórdia não é algo apenas psicológico, né? Misericórdia é algo que vem do nosso coração, vem da nossa alma, vem do nosso sentimento, né? É ajudar, irmãos, sentindo compaixão pela pessoa, é ajudar de coração, é ajudar com alegria, né? Determinadas coisas nós às vezes fazemos, porque alguém mandou, porque eu fui pressionado, não, aí não adianta. Essas coisas devem brotar do coração. Eu dizia hoje para um irmão, porque tudo que você faz para o seu irmão, você está fazendo para o Senhor. E nós comentando lá, chegamos a dizer, olha, Deus nunca ficará devendo nada a ninguém. Então, irmãos, olha, se você ajudou alguém, se você pegou do seu dinheiro, ajudou alguém, e às vezes até sem saber, irmãos, e o cara lá, desculpa a expressão aqui, era um trambiqueiro, mas você não perdeu nada. Se você fez de coração, fez para ajudar, olha, Deus vai te abençoar. Então, ajude a quem precisa, cuide dos necessitados, né? Vamos nas nossas igrejas trabalhar melhor essa questão, para que a gente não seja, aí crente materialista, crente individualista, egoísta, né? Essas coisas, misericórdia, graça, perdão, amor, generosidade, isso, irmãos, é o antídoto, né, às doenças que nós temos em nós e que estamos infectados, né? Estamos muito infectados de orgulho, de individualismo, de vaidade, de ganância, de ira, de cólera, dessas coisas, irmãos, que são muito ruins para a vida cristã. Mas, de repente, exercitando essas coisas, nós vamos tornando o nosso coração melhor, vamos ficando mais desprendidos das coisas desta vida, com menos amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura, né? Então, que a gente tenha bens, tenha dinheiro, mas que isso tudo seja usado para a glória de Deus, para o reino de Deus, e que a gente não fique preso a essas coisas. Então, meus amados, que Deus assim nos abençoe poderosamente. Ficam aí esses 10 tópicos para você mesclar com tudo que você estudou e de repente o tópico aqui, o meu comentário é muito resumido, mas te dá uma ideia para você explorar melhor e dar uma aula aí bem completa para a sua classe. Deus te abençoe poderosamente, receba aqui um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, olha aí embaixo vermelhinho, inscrever-se é facinho. Você pode clicar aí e vai aparecer os sininhos, né? Tem umas aspasinhas que diz para receber todas as notificações. Você clica ali, compartilhe esse vídeo com as pessoas, né? E aí na mãozinha não esqueça de dar o seu like, porque ajuda muito o vídeo. E nós queremos que esses vídeos demorem muito aí para a glória de Deus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.